Estamos de volta, mais notícias com você até o meio-dia, com muita informação. 11h46, 11 horas e 46 minutos. Eu vou conversar agora com o doutor Helder Rondon, oftalmologista. Acho que eu estou precisando de óculos. Acho que está precisando de uma consulta. Acho que eu estou precisando de óculos. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando em público. Antes de começar a nossa conversa, também gostaria de solidarizar com as famílias que estão sofrendo aí pelas perdas e aquelas que estão no hospital e rezar e abençoar aqueles que já tiveram alta e conseguiram passar por esse momento difícil. Um momento complicado, né? Para todo mundo, né? Causando essa ansiedade que a Ângela acabou de explanar aí muito bem, né? Além da perda física que a gente tão subitamente não está preparado também. Então, de fato, não é fácil para ninguém, né? Os serviços de saúde acabaram sendo muito procurados nesse momento, né? Como que está na sua área? Cada serviço de saúde acho que teve que reagir de uma forma muito rápida a esse movimento da pandemia, né? As alterações, então, os prontos atendimentos, os chamados linhas de frente, aqueles combatentes ali, né? São os combatentes desse novo tipo de guerra que estão ali na linha de frente, principalmente nas UTIs, né? Então tiveram que se virar com o que tinham ali no momento e continua assim cada vez pior, com uma demanda gigantesca, com uma falta de mão de obra. Então não está fácil para eles, com uma sobrecarga de trabalho enorme, né? Por outro lado, outras que a gente chama de áreas um pouco mais eletivas, né? Elas tiveram um movimento contrário, sofreram também, inclusive com lockdown mesmo, né? Então é um movimento que afeta todo mundo, mesmo dentro de uma área só, de formas diferentes, né? No seu setor, mais gente procurando ou menos? Como é que está essa? Olha, no nosso setor a gente teve uma demanda reprimida, aí, principalmente nas épocas críticas da pandemia, 3 meses atrás, e voltamos agora à estaca zero, né? Então é normal, esperado que esse fluxo de pessoas diminua nos consultórios, e é bom que assim esteja pelo momento. Mas claro, estamos sempre disponíveis, porque urgência em medicina, né, ou na área de saúde, sempre vai haver, né? E a urgência também é relativa para cada pessoa, né? Às vezes simplesmente a falta de óculos pode ser uma urgência para uma pessoa que não consegue simplesmente se locomover em casa ou mesmo dirigir no trânsito, né? Então ela precisa resolver, por mais simples que pareça, né? Outras gravidades maiores, aí a gente entra nas urgências e emergência provavelmente dita na minha área de oftalmologia, são os traumas ou algumas doenças clínicas de forma aguda, e essas a gente sempre precisa estar à disposição também, né? Mas esse julgamento aí da pessoa, de repente, fala assim, não, eu vou, semana que vem eu vou lá no médico, eu não vou essa semana não, eu vou mês que vem, eu tô óculos só, isso pode agravar o problema? Olha, depende do tipo de problema que a gente está falando, mas algumas vezes sim, né? Então, às vezes até o receio de procurar um atendimento pode causar um dano maior ali para aquela evolução da doença, que ele às vezes desconhece o que é, e simplesmente uma procura leiga no Google não resolve o problema. Então, o auxílio do profissional ali, ele é necessário, né? E aquele comportamento, doutor, de ir lá no camelô, lá, pegar um óculos, não, esse não ficou bom. Esse não ficou bom. E aí vai trocando de óculos, até que de repente, nossa, esse ficou perfeito. Que tipo de riscos que a pessoa está correndo ou incorrendo com esse comportamento? Eu acho que às vezes é mais uma crença cultural de um erro de como lidar com a saúde, né? De simplesmente um descuido com a saúde e achar que de uma forma banal você consegue resolver o seu problema. E não é assim, né? A gente precisa ter uma avaliação profissional individualizada de cada pessoa para poder diagnosticar de forma correta o problema e assim instituir um tratamento de forma eficaz. Por mais que às vezes isso possa acarretar um custo até maior, tendo em vista que até uma demanda pelo próprio SUS às vezes não supre essa quantidade de atendimentos, mas ainda assim precisa ter uma avaliação profissional especializada. A gente não pode fazer qualquer coisa para poder resolver o problema de forma despreparada, né? Eu digo assim, na mão de um profissional, por exemplo, não habilitado, ou muito menos dessa maneira, indo no camelô, mesmo numa farmácia, para resolver um problema que aparentemente pode ser simples, mas na verdade não é. Esses dias eu vi no meio da rua um cara com um monte de óculos, né? Aí 0,5, 1, 1,5, 1,25, 1,2, não sei o quê. Gente do céu, e as pessoas compram, né? Infelizmente é uma cultura, como eu falei, né, muito comum no nosso país, né?
de que achar que aquela maneira está sendo resolvido o problema e mais para frente a gente acaba encontrando esse paciente e dando o tratamento adequado, né? Bom, vamos falar um pouquinho de pandemia, né? Pandemia e o uso das tecnologias. Celular, tablet, computador, as crianças praticamente 24 horas ali, 24 horas não, né? Mas muito tempo na frente de uma tela. Existe um estudo, um trabalho que o senhor possa nos trazer aí, afirmando quantas horas essa criança poderia ficar na frente do computador? Como é que está esse universo aí? Existe. Como eu havia falado no começo do programa, né? Esse vício da vida moderna, em dependência do uso de celulares, tablets ou computadores de forma geral, teve uma curva ascendente de 10 ou 15 anos já em vista de quando surgiu os primeiros aparelhos, né? E a gente acompanhou essa evolução em relação aos defeitos refracionais ocasionados por ela, né? Então a gente já sabia disso, alguns estudos mais recentes comprovaram isso, né? Do aumento, por exemplo, de miopia em crianças e adolescentes por causa do uso exagerado do tempo, daquela visão ali de perto e também pela falta de prática de atividades a céu aberto, né? O que foi claramente piorado, digamos assim, na pandemia, né? De um ano para cá, né? Você me perguntou sobre estudo. Ontem mesmo eu estava lendo um estudo chinês, por sinal, com um grande número de crianças, de 123 mil crianças que foram abordadas desde 2015 até 2020, e eles tentaram mudar o parâmetro de resultado ou de estudo no último ano para ver o quão prejudicial foi a pandemia na China e, consequentemente, no mundo inteiro. A gente pode estender em relação a isso, ao déficit visual causado pelo uso de celular, tablet, computadores com tempo excessivo, e isso foi comprovado também, de que aumenta, por exemplo, o grau da miopia em crianças de 6 a 8 anos de idade, principalmente, né? Isso não ocorria antes? Nessa como escala? Disse, não ocorria, e foi um estudo que veio assim, desde 10 anos para trás a gente tem observado essa curva ascendente, principalmente por causa desse estilo de vida moderno, né? Do tempo de celular, com a visão ali voltada para perto e fora da influência da luz ou de esportes a céu aberto, né? Olhar o celular na cama à noite com a luz desligada, no escuro, realmente faz mal para a vista? Faz mal sim. O nosso corpo, ele trabalha com o que a gente chama de ciclo circadiano, né? Então o nosso sono também, ele é ocasionado pela oscilação hormonal e, consequentemente, à noite a gente já está ali preparado fisiologicamente para descansar ou para vir o sono mesmo. Quando a gente começa a utilizar alguma fonte de luz externa, e aí eu posso citar mesmo as televisões num horário exagerado, ou mesmo o celular ali de perto, com uma intensidade de luz que a gente não está preparado para receber naquele horário, naquele período, a gente acaba confundindo um pouco a informação visual que vai lá para o cérebro, e a pessoa pode influenciar aí na questão do sono dele, né? Vai ficar com o sono prejudicado, com certeza. Mas a vista, ela atrapalha a visão? A vista em si, ela faz parte de todo esse processo, né? Eles não estão, eles estão interligados, né? A vista em si, por exemplo, ela sofre uma sensação de olho seco, né? Pelo tempo consumido ali em frente ao celular, a pessoa acaba esquecendo, por exemplo, de lubrificar os olhos através do simples ato de piscar, né? E o outro que eu havia comentado é essa influência da própria luz em relação ao sono da pessoa, né? Qual é a solução? Quantas horas a criança pode ficar no celular? Depende de cada idade, né? Não tem um parâmetro fixo para isso, mas o que se recomenda é que crianças, por exemplo, em torno de 2 a 4 anos de idade, no máximo 1 hora de celular por dia. De 2 a 4 anos? De 2 a 4 anos. E de criança em idade escolar? A gente pode estender aí de 6 a 8 anos de idade, em torno de 2 horas a 4 horas de uso de celular, isso de forma exagerada, eu já diria, né? Mas como fazer com quem está fazendo aula online? Essas são aulas 4 horas, 2, 3, 4 horas. Essas aulas online também, elas são proporcional à idade da criança, né? Algumas estão ali recebendo essa informação visual em torno de 1, 2 horas, outras recebendo, como você mesmo disse, em torno de 4 horas de informação visual através do celular. A gente teve que se adaptar, e essa é uma forma rápida que a humanidade achou para poder resolver esse problema da educação, que as crianças não podem ficar sem educação. Então, isso foi resolvido de forma perfeita, né? Então, claro, a gente vai ter que saber conviver com isso no dia a dia, né? A criança precisa compensar aquele tempo que ele já ficou no celular ou no computador
de alguma forma, através de atividades externas, por exemplo, quando possível também, né? O senhor tem trabalho na internet também? Tem usado a internet para se comunicar com as pessoas, com o público? A gente tem, como todo profissional hoje da área da saúde, a grande maioria está ali na rede social também, né? Mas o trabalho presencial é sempre o... No seu caso, não tem jeito de fazer telemedicina, né? Não, assim, existem alguns setores que fazem telemedicina, mas ainda na nossa área é muito embrionária, né? E acaba, no final das contas, dependendo ali de um contato físico mesmo, né? Por coincidência, eu acho que o médico que descobriu a pandemia era oftalmologista, né? É mesmo? Um chinês que faleceu, né? Olha só, que loucura. Doutor, quero agradecer a sua presença e deixar, por favor, deixe uma orientação para os pais, para as pessoas em relação ao uso da tecnologia. Claro, eu acho que assim, a tecnologia veio de forma fundamental, a gente não pode viver desagregada a ela e eu achar que isso é uma coisa ruim também. Mas devemos compensar esse excesso do uso de smartphone, tablet e computador, principalmente nas nossas crianças e adolescentes, através de atividades ali em ambiente externo, dentro de uma segurança ou no tempo permitido, né, quando possível. Doutor Helder Rondon, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sucesso.